Olá, irmãos. Voltamos aqui à nossa série de mensagens sobre o Apocalipse. Chegamos ao capítulo 6 nesse domingo, 5 de abril, e agora vamos adentrar a esse texto que fala dos 7 selos, texto que traz muita dúvida para muita gente, inclusive deu um pouco de trabalho. Não existe um consenso em relação aos selos, e por isso a gente está aqui pegando aquilo que foi de melhor interpretação e trazendo para os irmãos para gerar uma necessidade de estudar mais a Bíblia, de se aprofundar mais no texto. Lembrando que todo o Apocalipse, o livro da Revelação, ele tem um curso, tem uma área específica para estudo, que é a escatologia. E na escatologia existem divergências também sobre cada ponto, cada selo, cada capítulo, sobre a ordem dos fatos. Então a gente precisa tirar algumas lições, mas ao mesmo tempo não fugir daquilo que é a real interpretação, para não corrermos o risco também de pregarmos aquilo que não é bíblico. Aí vamos lá. Apocalipse capítulo 6, a partir do 1 até o verso 17. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos por eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Oremos. Pai, essa é a Tua palavra, e queremos que o Senhor nos ilumine a mente e o coração para entender e praticar essa palavra em nosso dia, entendendo, ó Pai, que os Teus propósitos eles irão se cumprir, querendo a humanidade ou não. Nós assim te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Pois bem, aqui no texto que acabamos de ler, nós vemos que foram abertos 6 selos. O sétimo selo vai estar lá no capítulo 8, nós vamos falar dele muito pouco hoje, mas vamos aqui a interpretação, tá? Como eu falei no início, a gente não tem uma interpretação que todos, que haja consenso geral, mas aqui vai algumas que a gente pode tirar. Primeiramente, João continua dentro do local onde ele estava no capítulo 4 e no capítulo 5, ele estava diante do altar de Deus, o cordeiro recebeu o livro era escrito por dentro e por fora, tinha 7 selos, e agora, depois de todo aquele cerimonial que a gente viu no último estudo, agora o cordeiro começa a abrir os selos, ele começa a romper os selos, e começa a falar aquilo que cada selo, né, contém. Primeiro, o verso 3, verso 1 e 2, ele já fala do primeiro selo, que para muitos o primeiro selo, o cavalo branco, tem 3 interpretações, tá? Uma que é o próprio Jesus Cristo, uma das interpretações, a segunda é o Evangelho, e a terceira interpretação é o Anticristo. Tá? Para todos esses 3 existem as defesas diversas, para que acredite-se que seja o cavalo branco. Porém, existem divergências e por isso nós vamos tratar aqui delas. Por exemplo, quando se trata da interpretação do cavalo branco ser Jesus Cristo, alguns vão defender porque está de branco, porque o seu primeiro e o último, por representar aquele que toma a iniciativa de trazer a paz. Mas perceba que essa interpretação é um pouco complicada quando a gente começa a adentrar nos versos seguintes. No verso 2, diz assim: olhei, diante de mim estava um cavalo branco, seu cavaleiro empunhava um arco sem a flecha, somente o arco, e foi-lhe dado uma coroa. A interpretação que eu considero melhor aqui é de ser o próprio Anticristo. Porque, na verdade, ele diz aqui o texto que ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Ou seja, ele não venceu, ele estava determinado a vencer. É como se, aqui na interpretação de que é o Anticristo, é alguém que recebe uma coroa, a coroa que representa uma liderança, né, ele representa o reino. Tanto que, se a gente pegar o versículo, o capítulo anterior, os 24 anciões receberam uma coroa, porque iriam liderar a direção da terra, e aqui o cavalo branco, e o seu cavaleiro, recebe uma coroa como uma espécie de liderança, nem que seja temporária, e que ele saiu para vencer, mas não diz que ele venceu. E como a gente começa a estudar a história do Anticristo, a gente começa a estudar especificamente o Anticristo, a gente percebe que ele vence em certo momento os que creem em Deus, porque ele consegue ter uma organização, ele consegue ter uma ascensão mundial, ele consegue enganar todos, inclusive os cristãos. Então ele tem um certo poder, e ele vem para a Terra exatamente com essa expectativa das pessoas de que ele vai resolver o problema da humanidade, como alguns esperam que alguns líderes façam hoje. A gente sabe que não. E o fato de ser branco pode representar uma falsa paz, que é exatamente profetizado sobre o Anticristo. Algo que ele diz que tem, mas na verdade é uma falsa, é uma coisa para enganar. Sobre a questão de pregação do Evangelho, é porque o que os intérpretes defendem? Que o cavalo branco é a pregação do Evangelho. É que o Evangelho, que por um tempo ele cresceu, ele ganhou o mundo, por exemplo, depois da Reforma Protestante, ele teve uma aceitação mundial. Por isso que eles defendem que o cavalo branco é o Evangelho, que por um tempo ele teve uma ascensão e teve um reconhecimento. Mas, assim, fica a critério da gente aí, o seu melhor ponto de vista. É uma questão de estudar mais para que você forme sua opinião. Mas as interpretações são que o cavalo branco é Jesus Cristo, ou que é o Evangelho, ou que é o próprio Anticristo profetizado lá por Daniel. Aí vemos o segundo cavalo, que é o cavalo de cor, vamos ver aqui o verso 4, cavalo de cor vermelha.
capítulo, verso 3 e verso 4. O segundo cavalo, ele é um cavalo vermelho e ele carrega uma espada na mão. Tá? Diz aí que a ele foi dado tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Você pode dizer assim, pastor, isso já está acontecendo. Os homens já estão se matando. Realmente está acontecendo, né? Mas não podemos dizer com certeza que o cavalo vermelho já foi liberado. Por quê? Porque se a gente disser isso, a gente está dizendo que o branco já foi. Ou se a gente levar em consideração que os fatos são de acordo com o texto escrito. Ou não, que pode estar acontecendo isso e que o cavalo branco será liberado depois, tá? Então todas são especulações, não existe uma certeza. Mas o que a gente sabe é que realmente está acontecendo, que está havendo guerras e por motivos diversos os homens continuam se matando de todas as formas. Aí a gente inclui tanto as guerras entre países que acontecem no mundo todo, guerra do Iraque, guerra que nunca acaba, e as pequenas guerras também, que são, por exemplo, as de facções que a gente vê nas grandes cidades do mundo. Tá? Aqui vamos ao terceiro selo, que é o cavalo de cor preta. Terceiro selo, cavalo de cor preta, que está no verso 5 e 6. Esse cavalo preto, ele representa aqui, ele vinha trazendo na mão seu cavaleiro, né? Vinha trazendo na mão uma balança. E aqui existem várias interpretações sobre essa balança. Eu achei interessante a interpretação que diz aqui no verso 6, ó, ele fala, o cavalo preto e seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Ora, isso aqui é muito semelhante à parábola dos trabalhadores da vinha. Se os irmãos lembram, está lá em Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16, em que na parábola o dono da vinha chega de manhãzinha e começa a recolher trabalhadores para fazer aquele serviço. E queria até abrir aqui para a gente ler, Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. Diz assim, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar 1 denário pelo dia e mandou todos para a vinha. Por volta de 9 da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e disse, vão trabalhar, lhe pagarei o que for justo. Depois saiu outra vez ao meio-dia, 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Então ele saiu durante todos os períodos do dia chamando gente para trabalhar. E o mais interessante é que no final do dia, lá no verso 8, diz assim, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados, por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Perceba, tanto o trabalhador que começou de manhã, quanto o que começou à tarde, recebeu o mesmo valor. Parece aqui que essa medida que ele está dizendo significa o Evangelho, tá? A pregação do Evangelho. Todos ouvem o Evangelho, tem muita gente que se dedica, tem muita gente que está muitos anos no Evangelho, mas tem uns que se convertem praticamente na hora da morte. É uma demonstração que essa balança aí representa uma representação de que não é a nossa justiça. Não vai ser o que a gente acha, vou ser salvo porque eu sou uma pessoa boa, porque eu faço coisa boa. Não. Isso depende de Deus. Deus é quem escolhe, Deus é quem determina quem vai ou não receber a salvação. E esse pagamento, ele diz, tanto aquele que recebeu 3 quilos de cevada, quanto aquele que fez apenas, que trabalhou menos, ele vai receber o mesmo pagamento. Ou seja, a salvação é Deus quem dá no momento certo, e essa balança pode representar isso, que não é a nossa justiça, tá? É a justiça de Deus que vai trazer a salvação para todos. Então, mesmo assim, como eu falei, não há consenso, tá, sobre essa interpretação. Mas aí ele fala também do azeite e do vinho. Ele diz, não danifique o azeite e o vinho. O que pode representar isso aqui? É a palavra de Deus, né? Por mais que se pregue o Evangelho, por mais que
se proclame a Cristo, ele está falando que quanto ao Evangelho, quanto à palavra pura e verdadeira, não se pode mexer. Por isso que quando a gente vai falar de Apocalipse, tem que ter todo o cuidado de não fechar a questão dizendo que é isso ou que é aquilo. Estou falando aqui das interpretações que estudei. Mas aqui fica bem claro que o azeite e o vinho não pode ser danificado. Ou seja, a gente tem que pregar o Evangelho, tem que falar das boas novas de Evangelho de forma simples, clara, objetiva e pura, sem procurar mentira, sem procurar ganhar de outras formas, como muitos líderes cristãos que se dizem cristãos fazem por aí. Tá? Então, esse é o cuidado. Tá? Não pegar um texto isolado e criar uma doutrina na igreja. Tá? Então, diz aí o terceiro cavalo, o cavalo preto, que diz não danifique o azeite e o vinho. Tá? Os cavalos são representação de cada momento, de cada período do Apocalipse. E aí a gente vai aqui para o quarto cavalo, quarto selo, que também corresponde ao quarto cavalo. Diz assim, e aqui vem uma interpretação legal, porque em algumas Bíblias, talvez na Bíblia, se não me engano, na Bíblia de Jerusalém, o cavalo verde não é, aqui pra gente é amarelo, mas lá vai estar verde. E todas as traduções do grego, o cavalo, a tradução lá do grego significa chloros. E em toda a Bíblia, onde tem a palavra chloros, é traduzido como verde. Tá? Somente aqui, nesse texto, o tradutor do grego, ele colocou amarelo. Por isso que vai ter essa... Mas, na verdade, a tradução correta seria um verde amarelado. Mas isso é uma questão só de estudo, não influencia em nada. O importante é o que esse cavalo traz. Esse é um dos cavalos que trazem mais, podemos dizer assim, temor. Porque ele carrega, ele é o cavalo chamado o cavalo da morte. Diz aí no quarto selo. Sempre quem chama os cavalos são os seres viventes. Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, venha. E olhei diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades, e seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Percebam, 1/4 da terra. Se hoje a gente tem 7 bilhões e meio de habitantes, imagine que quando esse cavalo for solto, quando esse selo for rompido, quase 2 bilhões de pessoas irão morrer quando esse cavalo for solto. Se a gente tiver a mesma quantidade de pessoas que o mundo tem hoje. Então, o que acontece? A gente está vendo aí a pandemia do coronavírus e já morreu mais de 30 mil pessoas no mundo inteiro, ou seja, bem distante do que representará esse caso, mas a gente já está estarrecido com as notícias que a gente está vendo. Então, para a gente isso já tem trazido tanto espanto. Imagine quando esse cavalo aqui for solto. Imagine quando chegar esse momento. Então vai ter morte de todos os tipos, diz aí, pela espada, pela fome, pela peste, por feras da terra. Quando isso ocorrerá? No final a gente vai tentar dar uma explicação para isso aqui, tá? Mas a gente não tem como saber, a não ser com o que a palavra de Deus ela interpreta e diz pra gente, tá? Mas assim, de uma forma geral, a gente não pode dizer que todos esses cavalos já foram soltos, porque existem algumas coisas que precisam acontecer, que a gente vai ver aqui no final. Vamos lá. O quarto da terra, haverá uma geração interessante aqui no final do verso 8, para o começo do verso 9, que diz que também por animais selvagens da terra, ou seja, até a terra, até os animais estarão fazendo parte dessa ordem, desse selo. Aí nós vamos para o capítulo, para o verso 9 ao 11, que é o quinto selo, que é o clamor dos mortos, o clamor daqueles que morreram em Cristo, a oração ou o clamor dos mortos. Essas pessoas que clamam aqui no verso 9 são aqueles que morreram em Cristo, tá? Diz aqui que eles estão embaixo do altar. Isso pode representar exatamente porque estão mortos, tá? Não especificamente embaixo daquele altar,
mas é uma espécie de eles estão mortos em Cristo. Tá? Eles estão debaixo do altar porque eles estão guardados por Cristo para a ressurreição. Mas o interessante é como uma espécie de informação de que há um clamor para que se faça justiça. Olha só que interessante no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos, como eles. Percebam que aqui eles já estão passando por um processo de glorificação. É como se o versículo 11 estivesse sendo a reencarnação para o processo de glorificação daqueles que morreram em Cristo. Lembra que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? É isso aqui, ó. O verso 11 está dizendo: cada um deles recebeu uma veste branca. Isso representa o processo de glorificação. O corpo deles está sendo transformado para o encontro com o Senhor. Mas o interessante é que no final ele diz assim: até que se complete, aguardem, né? Está sendo feita a glorificação, mas eu peço que aguardem aqueles que esperam e que também vão ser mortos por causa da palavra. Os que morreram em Cristo ressuscitando, e diz: espere que está chegando mais gente aí. São aqueles que estão lá, ainda lutando, que estão na terra, que, se Deus quiser, né, serão aqueles que serão arrebatados também. Então é uma espécie de preparação para receber os demais. Aí nós vamos para o verso 12, sexto selo. E aqui é onde a gente tem que dar atenção. O sexto selo é a maior representação dos últimos sinais. Tá? O quinto selo é o clamor dos mortos e o sexto selo é a escuridão total. Tá? É como se Deus estivesse recolhendo toda a terra. Perceba agora, verso 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O céu ficou escuro como tecido de crina negra e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Olha que interessante. Aqui temos o último e maior sinal. Aqui saberemos quando ocorrerão todos os fatos anteriores, pois eles serão os últimos sinais. Se a gente voltar agora lá para Mateus, capítulo 24, 32, a gente vai ver que Jesus já falava desses sinais aqui. Mateus 24, 32. Diz assim, ó, 32 até o 34. Aprendam a lição da figueira. Perceba que no texto aqui, ó, no verso 13 de Apocalipse, ele diz: e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Aí lá em Mateus, no 24, 32, ele vai falar a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas acontecerem, saibam que está próximo e às portas. Que coisas são essas? É esse texto aí, ó, de Apocalipse. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que geração é essa? Quem começar a ver esse último selo, essa geração que começar a ver o selo, vai ver do começo ao fim. É isso aqui que ele está dizendo. A vinda do Filho do Homem ocorrerá quando chega o verão. O verão aqui, entre aspas, significa que o sol da justiça, que o Cristo irá chegar. Não é o verão na nossa estação normal. Diz aí que o sol escurecerá para finalmente nascer Cristo, que é o sol da justiça. Então, um apagão geral no mundo. Né? O sol, que reflete a lua você sabe que não tem luz própria, né? Ele é refletido pelo sol. E a gente pensa, mas a gente pode ligar a energia elétrica. Só que não vai ser possível. Por quê? Porque no verso 14 diz assim: o céu
foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de todos os lugares. Ora, de onde vem a maior produção de energia elétrica? Das grandes hidrelétricas. Diz aqui que o mundo, o céu, vai se recolher como um pergaminho e todas as montanhas vão ser removidas. Ou seja, é como se a Terra passasse por um processo de nivelamento. Ah, pastor, isso é literal? Não sei, mas se está dizendo que vai ter uma escuridão total, é porque não vai ter luz nenhuma. Quem já passou pelo apagão aqui do Brasil, como a gente teve aí, se não me engano, há 1 ano, 2 anos atrás, viu como o negócio é tenso. A gente não consegue se situar no ambiente, tá? Então, a escuridão total. Assim como aconteceu também, me lembro agora da história de José, né? Que a escuridão era intensa, e uma das pragas lá, que as pessoas conseguiam tocar na escuridão. Por ser um negócio que não conseguiam ver a palma da mão. Então vai ser um blackout mundial, e possa continuar entendendo que o mundo não foi feito do acaso, mas foi feito por alguém que é superior e que nos amou acima de tudo, a ponto de trazer seu Filho e nos dar uma única oportunidade de morarmos com Ele num local livre de pestes, pragas, doenças e tudo que a gente vive aqui nessa terra. Que Deus te abençoe e continue se dedicando à leitura dessa palavra tão maravilhosa, que é a palavra de Deus, que é o livro do Apocalipse, toda a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus aos homens. Que Deus te abençoe.